Boa noite, graça e paz. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais falando sobre budismo. Bom, eu acho que eu deveria aprender com vocês, né, sobre o budismo. Acredito que muitos de vocês têm muitas histórias, a própria família, para poder ensinar a mim, ensinar tanto outros missionários que Deus tem chamado para trabalhar com povos budistas. E quem sabe a partir de hoje eu posso conhecer mais de vocês. Um dia eu vou ter oportunidade de escutar a história de vocês. Bom, a Katsue foi missionária da igreja e foi trabalhar com o povo muçulmano na China. E eu sou uma missionária brasileira que fui trabalhar com povos budistas na Ásia. Katsue ficou 5 anos na China, eu fiquei 5 anos também trabalhando com povos budistas em regiões diferentes. Mais interessante, quando o Senhor me chamou para missões e na caminhada eu fui entendendo que seria para os povos menos evangelizados, eu não sabia que eu iria trabalhar com esse tema budismo. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido antes. E é tão interessante que às vezes a gente acha que quando Deus nos chama para algo, Ele vai dar aquele plano, né? Tipo assim, você começou a trabalhar numa empresa e de repente, o primeiro dia, a primeira semana, orientação, então aqui está o seu plano, tudo que você vai fazer e assim vai ser. E com Deus não é assim. Com Deus é na caminhada que as coisas, Ele vai montando o quebra-cabeça dele, né? Então, por exemplo, hoje eu sei de coisas que eu sabia 5 anos atrás. Mas daqui a 15 anos, com certeza, eu vou saber de coisas que hoje eu não sei. E é assim, a gente tem trabalhado com vocação pelo Brasil e tantas pessoas chegam assim, como você sabe? Como que você sabia que ia trabalhar com o budismo? Foi na caminhada. Meu primeiro campo, trabalhei em alguns campos transculturais. Meu esposo não pôde vir aqui hoje porque ele está trabalhando em nossa igreja, mas o conheci no campo transcultural brasileiro. Eu sou capixaba e ele é mineiro. E a gente se conheceu na Austrália. E ele morou 15 anos no Espírito Santo, nunca nos conhecemos no Espírito Santo, fomos nos conhecer na Austrália. E na Austrália Deus confirmou muito no meu coração o meu chamado para trabalhar com os povos menos evangelizados, povos não alcançados. A gente fez um projeto junto na África, de lá fui para a Índia e ele voltou para a Austrália. Então eu morei 1 ano na Índia, depois 1 ano em Taiwan. Depois fiz um projeto curto na Mongólia, até que eu cheguei na Tailândia. Mas sempre quando estava no país, ia para outro, nunca fui ao Japão. Por isso que eu falo que vocês têm muita coisa para me ensinar, né? Mas aí fui percebendo nessa caminhada que tinha algum quebra-cabeça que Deus estava montando na minha vida, que era o quebra-cabeça relacionado a trabalhar com povos budistas. E foi muito interessante eu ter morado, por exemplo, na Índia. Por quê? Porque nós vamos falar algumas coisas sobre o budismo hoje. E não sei se vocês sabem, mas Buda, quando ele nasceu hindu. Certo? Buda era hindu. Buda era, na época, de uma região, o Nepal não existia, então era uma região, a Índia. E o Buda, o que Buda fez? Buda fez uma reforma. Assim como existiu a reforma protestante dos católicos, Buda foi um reformador dentro do hinduísmo, quando ele fundou o budismo. Quem sabia disso? Algumas pessoas, né? Então, o que acontece? Então, foi tão interessante ter morado na Índia, ter vivido o contexto do hinduísmo, para começar a entender por que Buda tomou algumas atitudes, por que ele quis reformar o budismo, o que ele não concordava com o hinduísmo. E hoje eu vou falar algumas coisas com vocês. Tem o PowerPoint, vocês conseguiram colocar? Eu acho melhor também deixar o meu cronômetro do celular rolando, né? Porque vocês vão perceber que minha primeira formação é jornalismo, gente. Então vamos falar. Melhor avisar, né? Bom, eu não vou pregar hoje, mas, lógico, vamos estudar a palavra juntos, mas eu quero compartilhar alguns testemunhos. Além de ter trabalhado com povos budistas, eu trabalho com pesquisa. O André da Meva, que vocês foram visitar, ele é meu professor, foi meu professor de antropologia, ele é uma pessoa que eu admiro bastante.
o caráter dele, a paixão missionária dele. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês foram lá. A Meva tem um trabalho maravilhoso, né? É uma inspiração para a gente. E a gente sempre está conectado, assim. Mas vamos abrir rapidamente em Mateus 24, verso 14, que é um verso bem conhecido. Mateus 24, verso 14. Para a gente começar essa noite. Bom, Mateus 24, verso 14, a gente sabe que no início do capítulo Jesus está falando, né, sobre a destruição do templo, os discípulos querem saber quando vai vir o fim, o que vai acontecer, achando que seria alguma coisa ia acontecer na geração deles, né? Não entendiam ainda que era o Messias. E é uma passagem muito conhecida. Jesus começa a falar que algumas coisas precisariam acontecer, né? Nações contra nações, perseguição na igreja. E ele começa a listar uma série de males que aconteceriam. Mas no verso 14, é que interessante. Depois de listar coisas tão... que para algumas pessoas assim não são boas novas, são mensagens de desespero para algumas pessoas, de medo para outras. Jesus termina: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Não sei se vocês pararam para pensar que quando a gente lê esse versículo que fala sobre fome, terremoto, guerra, e todo mundo começa a ficar atemorizado, Jesus termina essa parte com uma mensagem de esperança. E aí, para nós, como povo dele, aqui a gente tem que entender que para nós só existe dois caminhos. Ou a gente vai, porque todos nós vamos sofrer nesse mundo. Mas Jesus nos dá o caminho do reino, o caminho da esperança. Ou a gente vai caminhar no caminho de desesperança, no caminho da calamidade, no caminho sem relacionamento com Cristo, ou a gente vai caminhar com Cristo no reino de Deus, onde nós vamos ser certamente atingidos por muitos desses problemas, mas existe algo de maravilhoso que Deus faz conosco nesse caminho do reino, e que nos dá muita esperança. Só tem dois caminhos. E é tão interessante porque em nenhum momento, né, quando a gente olha o mundo hoje, a gente olha esses problemas, a gente olha o mundo que a gente vive hoje, que parece que o mal só cresce, o amor só esfria. Em nenhum momento Jesus coçou a cabeça e falou assim: gente, mas será que a grande comissão vai ser cumprida? Será que o evangelho do reino realmente vai ser pregado? Jesus nunca se questionou. Jesus afirma, a gente se questiona. Quantas vezes eu vou falar em igrejas e tem gente assim: nossa, Mila, mas tem tantas pessoas que não ouviram falar de Jesus. É tanto problema. Será, Mila, que o evangelho realmente vai chegar em todos os lugares? Bom, eu confio nas palavras de Cristo. Cristo nunca duvidou, Cristo sempre afirmou que esse evangelho será pregado para testemunho em todas as nações. E eu queria começar hoje, comunicando o evangelho para budistas, trazendo umas boas notícias primeiro, para depois a gente entrar numa parte mais de desafio. Eu gostaria de recomendar o site do Martureu, que é quem tem interesse em conhecer mais sobre o que está acontecendo na Ásia com os budistas, o que está acontecendo com o crescimento do budismo no Brasil, como evangelizar budistas, mas aqui também fala sobre islamismo. É um site que eu recomendo que vocês entrem. Eu escrevo sobre o budismo, mas tem outras pessoas lá no Oriente que também estão escrevendo. E aqui no Brasil, o Martureu está ligado ao Seminário Servo de Cristo. Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo. E ano que vem a gente vai ter um módulo sobre budismo. Então, em setembro do ano que vem, nós vamos ter um módulo sobre comunicando o evangelho para budistas. Vocês estão convidados. Bom, a gente, antes de começar a falar de alguns testemunhos, tem que entender que existem três tipos de budismo. Existem 340 tipos de budismos no mundo.
Não existe só o budismo que você conhece, o shintoísmo que você conhece. Existem 340 tipos de budismo no mundo. Porque os budistas clássicos são a minoria. Sempre que nós formos em regiões budistas, como a China, como eu vou pegar o exemplo do Japão, é o budismo mais alguma coisa. No Japão é o budismo mais o quê? Mais o shintoísmo. Aí, por exemplo, alguém que cresceu naquele contexto acha que assim, isso é budismo. Isso não é budismo, mas isso é um tipo de budismo. Se você for para Tailândia, Tailândia é o país mais budista do mundo, em população. Aí é um budismo que é misturado com hinduísmo, que é misturado com outras coisas. Eles acham que aquilo é budismo. Aquele ali é um tipo de budismo. Mas, assim como no cristianismo existe os ortodoxos, os protestantes e os católicos, a mesma coisa acontece no budismo. No budismo existem 3 grandes escolas. Existe a escola Theravada, que é a escola que está lá no Sudeste Asiático, onde tem Camboja, Tailândia, onde tem Mianmar, toda aquela região do Sudeste Asiático, que é onde o pessoal quer ir passar férias lá e visitar os templos. Essa escola Theravada, ela é a mais conservadora. É uma das mais antigas. E aí, para eles, por exemplo, só existiu um Buda só. Só existiu um Buda na vida. E olha que interessante, porque às vezes a gente escuta falar de budismo em outras escolas e fala assim, fulano, o Dalai Lama, uma reencarnação de um Buda. Mas isso não é todo budista que acredita. Só a escola do Dalai Lama que acredita que ele é. O Theravada não acredita que Dalai Lama é uma reencarnação de Buda. Existem 144 milhões de budistas Theravadas no mundo. Existe a escola Mahayana, que é a escola que, no caso, seria talvez os ancestrais de vocês. Mahayana é uma escola que é é a escola que pega a região do Japão, Coreias, Taiwan, uma parte da China, tá? E a Mahayana, para o budismo Mahayana, existem vários tipos de Buda. Várias pessoas encontraram o Nirvana durante a caminhada. E qual é uma marca que a Mahayana tem e que as outras escolas de budismo não têm? É o apelo à compaixão. Porque Buda, e se der tempo eu vou falar um pouquinho depois, Buda não pregou paz e amor. Buda nunca pregou paz e amor. Mas, com o passar do tempo, quando a prática religiosa existiu, os budistas Mahayanas, que chegou lá naquela região do Oriente Asiático, muitos anos depois do Theravada, eles têm uma história muito interessante de uma pessoa, que eles chamam de Bodhisattva, que estava para entrar no Nirvana, aí essa pessoa falou assim, eu não vou entrar no Nirvana não, vou voltar para ajudar outros que não entraram no Nirvana entrarem também. Então eles têm esse apelo à compaixão muito grande. Então, geralmente, os budistas Mahayanas são mais caridosos. Eu não sei muito a história de vocês, os contatos com os parentes que vocês têm ainda na região, ou até aqui no Brasil, mas de todos os budistas, o Mahayana são os mais caridosos, são os que mais doam para problemas sociais, por exemplo, projetos sociais, essa escola. E tem o budismo tibetano, que ouve falar muito. Esse tipo de budismo tibetano, ele tem uma doutrina muito flexível. O Nirvana, por exemplo, pode acontecer em qualquer momento nessa vida e qualquer uma pessoa pode ser Buda. Nas outras escolas, não é qualquer pessoa pode ser Buda. E são 17 milhões de pessoas. Então, a gente tem 144 milhões de pessoas, 527 milhões de pessoas e 17 milhões de pessoas na outra escola. Quem é bom de matemática pode fazer as contas, mas esses números são números estimados. Agora, olha que interessante. Existe o desafio do budismo, mas a gente acabou de ler em Mateus 24:14 que Jesus nunca questionou
que o evangelho seria pregado em todo mundo. Isso foi uma promessa que ele deu desde aquele momento. E aí tem gente, quando vai falar de missões, fala assim: ai, Mila, eu não gosto quando o missionário vem falar na minha igreja, porque só vem falar de problema. Eu até duvido se Deus existe. Deixa eu mostrar um pouquinho o que Deus está fazendo hoje, em 2015. Não sei se você sabe, mas no ano 360, no ano 100 depois de Cristo, existia um cristão para uma média de 360 não cristãos. A história foi passando, foi passando, foi passando. Isso que Jesus falou se cumpre, se cumpre, se cumpre, se cumpre. Em 2010, existiam 7,3 não cristãos para um cristão. Deus está fazendo algo, gente, na história? Deus tem controle da história? Essas palavras que Cristo disse aqui em Mateus 24:14 são verdadeiras? A gente pode confiar nele? Pode confiar nele. Olha que interessante. No Camboja, eu peguei alguns exemplos de países budistas. Cortou um pouquinho, mas o Camboja é um país que sempre foi muito resistente ao budismo. Muito resistente ao cristianismo. Até que, de repente, quando o cristianismo começou a crescer um pouquinho, lá na década de 70, 75, aconteceu um grande avivamento. Várias pessoas começaram a se converter. Aí, naquele momento, tinha ditadura na Camboja. Os mais antigos devem lembrar disso. Uma ditadura muito cruel. E o que esse ditador, o que o governo fez? Ele começou a falar que não, que é proibido ser cristão. Começou a matar. E 90% dos cristãos morreram ou fugiram para a Tailândia ou para outras regiões da época. 10 mil cristãos foram mortos e menos de 1.000 sobreviveram. Mas olha, porque Deus tem o controle da história e porque essas palavras de Cristo são verdadeiras, o que aconteceu foi que um tempo depois, ali acho que em 1990, a liberdade religiosa foi concedida como direito. E depois daquilo, hoje no Camboja, existe mais de 240 mil crentes e mais de 2.000 igrejas. Nada. Aqui está falando sobre o quê? Tribulação, está falando sobre guerra, está falando sobre perseguição, mas termina com uma afirmação. O evangelho do reino vai ser pregado. Isso aqui é só um exemplo de uma coisa que está acontecendo na nossa geração, debaixo dos nossos olhos, que a gente não está conseguindo ver. No Nepal, que hoje tem a sede lá onde Buda nasceu, a cidade onde Buda nasceu. Em 1956, nas estatísticas, era um 0 o número de cristãos conhecidos. E hoje existem mais de 1 milhão de cristãos no Nepal. Gente, isso é em quanto tempo? Em menos de 60 anos. De 0 para 1 milhão. Num país extremamente budista, extremamente hinduísta. Isso é um milagre. Deus está fazendo alguma coisa. E está incomodando tanto que, não sei quem tem acompanhado as notícias, que o governo do Nepal tem tentado passar uma lei, aprovar uma lei anticonversão. Então, se eu não me engano, já faz uns 2 anos que os missionários de lá, os cristãos de lá, têm pedido oração para o resto do mundo, mas se eu não me engano, essa lei passou. Mas chega em casa e confirmem direitinho. Né? Então, segundo essa lei, todo mundo que se converteu ao cristianismo vai ter que voltar para a religião que eles professavam antes. Então, isso é só uma tentativa do inimigo de tentar refrear o que Deus tem feito ali, mas eu tenho certeza dessa verdade que Jesus fala aqui. Eu tenho certeza que essa lei não vai conter o crescimento do evangelho no Nepal. China, gente. Hoje a China tem mais crente do que no Brasil. Hoje a China tem possivelmente mais de 200 milhões de cristãos. Eu já tive em conferências missionárias na Ásia que a gente tinha 200 missionários chineses, primeira geração de missionários chineses. E, gente, aquele povo, ele agarra você no braço e começa a falar mandarim com você como se você estivesse entendendo que... Mas eles querem ajuda. E aí um tradutor vem para te traduzir. E ele fala, gente, manda material, manda isso, manda aquilo. E começa a agradecer pelas orações que a gente tem feito por eles.
E eles estão hoje enviando missionários para vários lugares do mundo. A China tem o objetivo de enviar 100 mil missionários transculturais na nossa geração. Isso é mais de um triplo de missionários que o Brasil já enviou na história. Deus está fazendo algo muito grande na nossa geração. E a Mongólia esperou pelo Evangelho por 900 anos. Quando Marco Polo passou pela Mongólia, muitos anos atrás, tinham imperadores da linhagem de Gengis Khan, que foi um imperador muito famoso. O império de Gengis Khan foi tão forte, foi tão grande, que ele rapidamente alcançou do Japão até o leste europeu. Ele teve o maior império da história. E aí, quando Marco Polo para e conversa ali com o imperador da época, ele apresenta o cristianismo para ele, né? Porque só existia o catolicismo, não tinha protestantismo. E o imperador se encantou com aquela mensagem. E ele falou para Marco Polo: quando você voltar para a Europa, peça que o Papa envie missionários, porque eu quero que vocês apresentem essa mensagem para o nosso povo. E aí, quando Marco Polo volta, ele fala para o Papa: mas, como aquele império mongol estava muito poderoso, o Papa ficou com muito medo de perder poder. Falou assim: isso deve ser uma pegadinha do Império Mongol para enfraquecer, para nos alcançar aqui. Então eu não vou mandar esses missionários agora não. E ele demorou para mandar. E a história conta que quando esses missionários chegaram, depois de muitos anos e muitos dias de viagem, foi quando o budismo já tinha entrado na Mongólia. Foi justamente nesse período de desobediência que o budismo entrou na Mongólia. E aí os budistas fecham as portas para os missionários. E depois do budismo teve a dominação chinesa. Depois da dominação chinesa teve o comunismo. E nunca o evangelho durante 900 anos foi permitido ser pregado na Mongólia. 900 anos, gente, por causa de uma desobediência. Mas em 1989, quando o comunismo caiu, depois de 90 anos, os primeiros missionários chegaram. Suecos, americanos. Naquele inverno rigoroso da Mongólia que eu peguei, menos 48 graus. E eles chegaram. E Deus fez algo maravilhoso ali. Muitos milagres. Eles sofreram, sim, bastante. Filhos de alguns missionários vieram a falecer. Era muito difícil. Mas, em 20 anos, a Mongólia foi de 0 cristãos para mais de 50 mil cristãos. Hoje a Mongólia ainda é uma nação não alcançada. Hoje a Mongólia ela ainda é somente 2% cristã. Mas, hoje a Mongólia é o país que mais envia missionários no mundo. Se a gente pegar cada cristão que está ali e cada missionário que é enviado, a Mongólia hoje é o país que mais envia percentualmente missionários no mundo. A Mongólia envia um missionário transcultural para cada 222 cristãos. Aí você me pergunta: mas Mila, peraí. Mas você acabou de falar que a Mongólia é 2% cristã. Tem muita necessidade na Mongólia. Por que a Mongólia está enviando missionário para outros lugares? Uai, mas a Mongólia também está trabalhando com plantação de igreja. A Mongólia também está trabalhando com o desenvolvimento comunitário dentro da própria Mongólia. Eles têm um plano de... Eles têm 500 igrejas hoje, eles querem ter 3.000 igrejas até 2025. Eles também estão ali na comunidade deles. Só que eles entendem a verdade nas escrituras. Esse chamado missionário das igrejas. E é interessante que quando eu estava na Mongólia, eu vi uma coisa que eu nunca vi em nenhum país. Que é quando você vai visitar as famílias falaram assim: Mila, eu apoio o missionário, eu sou parceiro de missionário. Porque geralmente a gente escuta isso de igreja. Mas além da igreja, as famílias têm esse desejo de participar com o que Deus está fazendo no mundo. E aquilo me constrangeu, porque aquilo tem que ser o meu desejo também. Eu estava lá, eu falei: Jesus, já pensou se todos os cristãos tivessem esse desejo? Porque o Senhor está fazendo algo grandioso.
Quem quer ficar de fora do que Deus está fazendo? E olha que interessante, a Mongólia, você tem a Singapura, Coreia do Sul. Aí você pergunta, mas cadê o Brasil, gente? Brasil que tem tanta igreja. Brasil que tem católicos e protestantes, né? Tantos cristãos. Hoje nós temos tantos centros de treinamento, hoje nós temos tantos recursos financeiros. Hoje a igreja brasileira é uma igreja que tem muitos recursos financeiros. E hoje na Associação Brasileira de Missões Transculturais, a MTB, eu estou participando de uma pesquisa para saber quantos missionários nós temos enviado. É uma pesquisa que eu peço que vocês orem, porque ela é uma pesquisa que não é fácil, mas baseado nos últimos dados. Nós ficaríamos entre um missionário para cada quase 5.000 cristãos. Será que a gente tem acreditado em Mateus 24:14? Ou será que a gente realmente tem entendido o chamado missionário de Deus para toda a igreja, para todos os membros da igreja? Será que a gente está querendo participar dessa revolução que Deus está fazendo na história? Porque Deus está fazendo uma revolução na história. Não sei se vocês sabem, mas na década passada existiu algo na igreja cristã fenomenal, que só existiu parecido 1000 anos atrás. Que foi quando, hoje, dia de hoje, a maioria dos cristãos hoje não estão mais no hemisfério norte. A maioria dos cristãos hoje não estão mais nos Estados Unidos, na Europa, nem na Austrália. A maioria dos cristãos hoje estão na América Latina. A maioria dos cristãos hoje estão na África, no Pacífico e na Ásia. Mesmo a Ásia ainda sendo o continente menos evangelizado. Mais de 60% dos cristãos. Deus fez essa reviravolta. Foi na década passada. Aí você fica perguntando assim, mas a islamização está crescendo, mas está tendo esfriamento da igreja na Europa e não sei aonde. E é verdade, mas Deus está derramando a graça dele, Ele está fazendo coisas incríveis em lugares do mundo que você menos imagina. E está pegando cristãos dessa região e está enviando de volta para a Europa, está enviando de volta para a Austrália, e para tantos outros lugares que a gente menos imagina. Deus tem absoluto controle da história. E Ele está fazendo grandes coisas. Só que nós temos ainda desafios. E o mundo budista é um desafio para a gente. Dentro do mundo budista, como no mundo muçulmano e no mundo hindu, nós temos só 2% de todos os missionários. Isso vocês já devem saber, já devem ter apresentado para vocês. Mas é algo que é muito triste e que a gente realmente não pode deixar que continue a acontecer. E dentro daquele quadrado ali, sem contar alguns chineses, existem 352 milhões de budistas. E hoje vocês pediram que eu apresentasse os desafios. E um dos desafios para trabalhar com budistas é que só existem 5,6 missionários no meio de para cada 1 milhão de budistas. Deixa eu perguntar para vocês aqui na igreja. Tem um pastor que eu conheci. O senhor tem algum pastor auxiliar aqui na igreja? Alguém de liderança que auxilia, que trabalha na liderança da igreja? Tem? Tá ali? Quantos pastores tem aqui na igreja? 4. Quantos membros mais ou menos vocês têm? 100. A minha igreja também tem 100 membros. Gente, vida, ser humanos, gente que a gente tem que cuidar e caminhar junto. Vocês sabem que a gente não somos um povo fácil, né? Quem acha que nós somos muito fáceis? Não somos. E realmente a gente precisa. Se numa comunidade com 100, nós precisamos de 4. Imagina 5 missionários no meio de 1 milhão. Para evangelizar. E muitos daqueles casos ali não tem Bíblia traduzida, para plantar uma igreja, para capacitar a liderança. E eu vim aqui hoje muito encorajada para conversar com vocês. Porque eu acredito muito no legado que Deus deu, por exemplo, para muitos de vocês que são descendentes de japoneses. Vocês não são descendentes de japoneses à toa.
E vocês não tiveram o privilégio de conhecer Cristo à toa. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito missionário para vocês. Hoje na Mongólia, o que está acontecendo é que eles estão indo para regiões onde no passado, há 1.500 anos atrás, por exemplo, ficaram parentes mongóis. Só que hoje são regiões muçulmanas, regiões hindus, regiões onde se eu entrar como missionária, de cara eles vão me ver e vão não me aceitar, vão ter mais barreiras para me aceitar. Mas os mongóis que estão entrando lá, eles não conseguem identificar visualmente que eles são estrangeiros. Eles acham que fazem parte do povo de lá. Isso é um presente estratégico que Deus deu para os mongóis. E eu tenho certeza que Deus quer usar muito vocês aqui para trabalhar com o evangelismo com budistas. Quem conhece budistas aqui, budistas que estão lá na Ásia, sabe que eles têm uma barreira ao cristianismo porque acham que o cristianismo é uma mensagem ocidental, tem todas essas barreiras. Mas vocês têm um privilégio, um presente étnico que eu não tenho e que Deus quer fazer vontade disso, eu tenho certeza. Agora, nós temos desafios. Então existem quase 700 milhões de budistas no mundo. Os budistas, eles são muito ligados à identidade deles. Em muitos países, como a Tailândia, como o Mianmar, o ditado é: ser tailandês é ser budista. Ser de Mianmar é ser budista. Eu não sei no Japão, quando você chega no Japão, mas o ser Shinto, o ser budista, é muito ligado à identidade cultural do japonês também. Certo? Eu nasci assim. Meus pais são assim. Existem diferentes formas de budismo. É interessante a gente entender que existem diferentes formas de budismo, até porque a gente precisa trabalhar de formas diferentes com esses diferentes budistas. Hoje está existindo um crescimento muito grande do intelectualismo budista. De repente começou-se a ver um movimento de vários intelectuais, não só no Oriente, na Ásia, mas grandes centros universitários na Itália, na Europa, nos Estados Unidos. Hoje, grandes professores universitários abraçaram a causa budista, têm estudado o budismo muito a sério e têm propagado o budismo para o Ocidente, por exemplo. Temos visto o crescimento do budismo no Ocidente. E quem entrar no site do Martureu vai ver um artigo que fala detalhadamente como que o budismo tem crescido no Ocidente. O budismo no Ocidente tem... No Ocidente nós temos os budistas que nós chamamos de diaspóricos, da diáspora, os filhos daqueles que migraram, possivelmente algum parente de vocês que migrou para cá e que ainda continua na religião dos seus pais. Agora existe hoje um fenômeno novo, que são o budista ocidental. Que é como se eu convertesse ao budismo hoje. Como se o Jamil, né? Jamil? Como é seu nome? Jamal. Jamal. Convertesse ao budismo hoje. Né? Então existe esse fenômeno hoje. Quem conhece aqui hoje não orientais brasileiros que estão namorando o budismo aí? Pode levantar a mão. Existem várias pessoas hoje que têm feito isso. Nós também sabemos que os cristãos sabem muito pouco sobre o budismo. Que existem poucos missionários preparados para trabalhar especificamente conhecendo o budismo. Que a gente precisa aprender mais sobre relacionamento, contextualização e amor. Bom, eu quero deixar um exemplo para vocês. João 3,16 é o versículo que a gente mais ama usar em evangelismo. É um versículo lindo. Agora, olha que interessante. Quando você chega na Ásia, alguns pastores vão falar assim: não compartilhe João 3,16 em evangelismo. Eu tenho estudado com um casal. Uma coisa que eu aprendi muito na Ásia foi aprender com os mais velhos e valorizar os mais idosos. Aprendi muito isso. Esse respeito. Que a minha geração jovem, que eu tenho 32 anos, acha que pode conseguir tudo passando por cima dos mais idosos, não é?
Mas na Ásia a gente realmente aprende a respeitar muito a sabedoria e a valorizar muito a sabedoria dos que estão à nossa frente. E hoje existem pastores que estão há 30 anos, 40 anos no ministério, são nativos, são japoneses, são tailandeses, são chineses, e a gente faz parte de uma rede que estuda, então, como comunicar o evangelho para budistas. E olha que interessante, tem pastores que, então, nasceram ali naquele país, sabem a língua, sabem tudo daquele país. Depois de 30 anos evangelizando, não estão vendo um crescimento muito grande do evangelho. O que acontece no Japão, o que acontece na Tailândia. E eles se perguntam, gente, o que está acontecendo? Porque Jesus quer salvar esse povo. Por que esse povo não está se convertendo? Então, muitos desses líderes sérios, comprometidos com o evangelismo, pararam para estudar. O que a gente está comunicando? E foram estudar a mensagem que eles estão comunicando. E eles ficaram assim, arrepiados, que eles falaram assim, gente, o que a gente está comunicando, os budistas não estão entendendo nada. Demorou quase 160 anos para os missionários na Tailândia começarem a se interessar em estudar a cultura local. Durante os primeiros 160 anos de missões na Tailândia, eles não estavam preocupados em estudar sobre o budismo. Como que um budista interpreta João 3,16? Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, existem várias formas de budismo no mundo. Budismo mais alguma coisa. Mas a espinha dorsal vai ser o budismo clássico. É o budismo clássico, são os ensinamentos de Buda que vai influenciar muito na cultura, que vai influenciar muito na religião. E a gente tem que entender como eles interpretam para a gente saber como a gente comunica para eles. E aí, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus? Quem que é Deus na religião japonesa? Tem Deus na religião japonesa? Um monte. Tem algum Deus criador, único, poderoso? Não. Pois no budismo clássico não existe nenhum Deus. Buda não é Deus. E Buda nunca se disse Deus. Na verdade, quando Buda faz a reforma do hinduísmo, uma das primeiras coisas que Buda fala é o seguinte: Deus não existe. Deus não existe. Ah, mas hoje tem pessoas que adoram a imagem de Buda. Verdade. São práticas que começaram a existir depois que ele já tinha morrido. Como os católicos que adoram os santos. Mas Buda não é Deus. Na verdade, o budismo é uma religião de ateus. No budismo clássico, se você for conversar com um monge budista clássico, ele vai te falar, não existe Deus. Então, quando a gente usa, porque Deus amou o mundo, em japonês, em mandarim, em tailandês, em mongol, não existe uma tradução para a palavra Deus. Quem vai entender você falando, no máximo vai associar a palavra Deus a alguns deuses, algumas divindades. Mas ele não vai entender um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus absoluto, um Deus amoroso, um Deus que se relaciona. Ele não vai entender isso. Depois você vai falar que esse Deus, que ele não entendeu nada, amou o mundo. E aí Buda fala o que em relação ao mundo? O mundo é sofrimento. O mundo é sofrer. O sofrimento é o tema principal da mensagem de Buda. Como escapar do sofrimento. E aí, Buda fala o seguinte: como tudo é sofrimento na vida, quando você nasce, você sofre. Quando você vive, você sofre. Quando você ama, você sofre. Quando você morre, você sofre. Tudo é sofrer. Então, o propósito da doutrina de Buda é escapar do sofrimento. Esse que é o Nirvana, quando você escapa do sofrimento. Então, o que Buda vai falar? Se viver é sofrer, a primeira verdade do budismo é o quê? Eu preciso me desapegar de todas as coisas. Por que o monge budista, por exemplo, às vezes faz voto de
de pobreza. Ele é um símbolo espiritual para as pessoas por causa do desapego. Buda fala, então, que nós temos que desapegar de todas as coisas. E olha como que a influência budista está no meio da gente. Quem está escutando um monte de gente falar assim, desapega das suas coisas, desapega dessas roupas do seu guarda-roupa, desapega que joga tudo fora, desapega que aí volta mais, a energia é renovada e volta mais. Quem já escutou isso? Essa coisa de desapega, mas nesse sentido de... tem uma influência budista ali, muito grande, que já está aqui no nosso meio. Então, Buda fala que viver é sofrer, que a gente tem que escapar do sofrimento. Buda fala que amor é sofrimento. Sabe o que Buda fez? Buda cresceu numa família, ele nasceu numa família muito rica. Ele era um príncipe de uma província. Uma família muito rica. Buda, quando ele conhece, então, o sofrimento, quando ele sai do palácio dele, vai andar pelas ruas e vê pessoas doentes, e vê o sofrimento humano, que é um sofrimento que ele não conhecia muito no palácio, que ele mexe muito com ele. Como que as pessoas podem sofrer tanto? Precisa ter uma forma de alguém escapar desse sofrimento. Então, o que Buda faz? Buda tem uma esposa e Buda tem um neném, bebezinho. Possivelmente menos de 2 anos. Buda não escreve carta. Buda abandona a família. Buda abandona a família para poder, então, conseguir caminhar nesse caminho de autoconhecimento para achar, então, qual é o escape do sofrimento. Isso tem um reflexo muito grande nas famílias orientais. Porque no fundinho, e eu sei porque eu morei na Ásia, eu estudo a Ásia, eu sei que essa relação de Buda, de não afetuosa com a família, tem altos reflexos nas famílias orientais, onde o pai não tem uma relação afetuosa com os filhos. E isso tem sido uma situação que o evangelho verdadeiro tem trazido muitas curas para muitas famílias na Ásia. São muitas famílias na Ásia que eu conheço, de vários contextos budistas, em que os pais nunca falaram eu te amo para os filhos. E eu sei que isso acontece no Brasil também. Isso é um reflexo da cosmovisão budista. E vocês não conseguem identificar isso. Porque o fundador dessa religião abandonou a própria família. A história conta que ele volta 7 anos depois. A história conta que ele volta 7 anos depois, que ele visitou. Ele nunca deixou de visitar. 7 anos depois ele visita, mas aí ele já estava, então, dentro do budismo, já achava que tinha encontrado o caminho do nirvana, mas nunca teve essa restauração de relacionamento com a própria família. Por isso, gente, que a gente tem que entender o budismo clássico para a gente trabalhar com budistas. Para entender a raiz e como que isso influencia a dinâmica das famílias. E como que o evangelho traz esperança para essas pessoas. Então, não existe essa ideia de amor. E se Buda fala que nós temos que desapegar de todas as coisas, esse Deus que as pessoas não entendem, esse Deus é um Deus muito errado, porque esse Deus é apegado às coisas, é um Deus que ama. Um budista não entende isso. Isso não é saudável para dentro do budismo. E esse Deus, além de amar, esse Deus também deu o filho dele unigênito. Dentro do karma, Jesus só morreu daquela forma porque ele cometeu algum mal. Ele tinha muito karma ruim acumulado para ele ter morrido daquela forma. Ele mereceu morrer daquela forma. Gente, isso eu estou falando um budista que está lá. Um budista que nunca escutou o evangelho. Que você chega para ele hoje, querendo compartilhar isso para ele. Ele não vai entender que Jesus é um salvador, que Jesus é herói. Para ele, ele falou assim, morreu assim porque merecia. E aí a gente termina falando ainda para eles que isso tudo aconteceu para que eles tenham vida eterna. E você oferece, você quer ter a vida eterna com Jesus? Ele fala, de jeito nenhum.
Porque no budismo existe o ciclo de reencarnação. O ciclo que a gente chama de samsara, o ciclo da vida. O ciclo que vai passar por várias vidas. O que o budista quer? O budista quer sair desse ciclo. Ele quer alcançar o nirvana. O nirvana é quando você sai do ciclo. Acaba o sofrimento. Então, se você chega para ele e fala assim, você vai viver isso tudo ainda, eternamente, ele vai falar, mas de jeito nenhum. Isso não é boas novas. Nós precisamos, gente, aprender a comunicar o evangelho para os budistas. Nós precisamos aprender a estudar as escrituras, porque nas escrituras nós aprendemos que o evangelho, ele sim foi comunicado para diferentes povos, mas nem sempre foi comunicado usando as mesmas passagens bíblicas. Quando Paulo foi falar com os gregos, Paulo não começa com Cristo. Paulo começa lá na criação. E é isso que a gente tem que fazer com o evangelho, com os budistas também. A gente tem que começar lá na criação, lá na ideia desse Deus que se relaciona. Se vocês quiserem saber mais, ano que vem a gente vai lá para o Servo de Cristo estudar mais profundo em setembro. Mas por que eu estou falando isso? Porque graças a Deus, hoje, como eu entendo que Deus tem feito algo de especial na nossa geração, graças a Deus, Deus tem levantado realmente líderes em contextos budistas que têm estudado profundamente e tem ensinado para nós, os mais jovens, e a gente tem conversado. Então, como vamos compartilhar o evangelho para os budistas? Mas eu quero terminar com 2 histórias que me encorajam muito a compartilhar o evangelho para os budistas, porque eu tenho certeza que esse Deus absoluto que tem controle em toda a história não colocou a gente numa cilada. Na verdade, ele colocou a gente num grande privilégio, que é de ver mais de perto o poder dele e a glória dele, de uma forma que a gente nunca viu. Quando eu morei em Taiwan, essas fotos eu tirei num templo em Taiwan. Taiwan tem algumas coisas muito parecidas com a China, em relação à adoração, algumas coisas um pouquinho parecidas. Lá eles não têm o shintoísmo, mas eles têm o daoísmo, que é um pouquinho, é irmão do shintoísmo, vamos colocar assim, tem várias divindades. E aí, então, esse foi um final de semana, o templo está cheio, ali a gente tem várias oferendas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu gosto muito de ir para templo quando eu estou morando fora, justamente para entender como que eles adoram, o que eles acreditam, como que eu vou compartilhar o evangelho para eles. Quem eles são? Certo? Paulo fala que ele observava bastante os lugares. Eu observo, tiro foto. Isso me chamou muita atenção. Porque se você for olhar a figura anterior, lá na entrada do templo tem um monte de gente. Lá é o templo, é a área central de adoração. E nessa área central de adoração tem esse grande incensário dourado, onde as pessoas acendem os incensos. Mas o que me chamou a atenção? Porque antes deles se virarem para dentro, que é onde está Buda e as divindades, eles se voltam para fora, eles dão as costas para o templo, eles adoram os céus, eles fazem o bye-bye para os céus, adoração para os céus, e depois eles se viram para dentro do templo. Todo mundo faz isso. E eu fiquei assim, gente, o que será que existe no céu que é tão importante para esse povo, que a primeira coisa que eles fazem é virar para o céu e dar as costas para as divindades? Todo mundo fazia isso. E aí eu peguei as fotos e fui mostrar para os meus amigos taiwaneses não cristãos. O que é isso? O que eles estão fazendo? Quem que eles estão adorando? Os taiwaneses falavam assim, isso aí foi um imperador tal, chinês tal, que a gente faz isso sem reverência. Mas aquela história não bateu. Porque dentro do budismo, vocês devem saber, talvez, muitos na sua família, que o budista não sabe a doutrina budista. O budista sabe aquilo que o pai dele ensinou e aquilo que o avô ensinou. Mas se você chegar para o seu avô, que for shintoísta, e falar assim, avô, qual é o caminho da salvação, não sei o que Buda ensinou? Ele possivelmente não vai saber muitas coisas. Por que aquela resposta então não me satisfez? Eu fui buscar então no país historiadores, missiólogos,
pessoas que estavam ali estudando. E eu tive uma resposta que eu não acreditei. Todos falaram, inclusive os não cristãos, que antes do budismo chegar na China, eles eram monoteístas e eles adoravam a Deus. E existem vários registros históricos feitos por não cristãos que documentam isso. Quando o budismo entra, o budismo muda muitas coisas, mas o budismo não tira isso. Eles estão adorando o que eles chamam do Senhor dos Céus. Quando eu fui na Mongólia, eu vi a mesma coisa. E no Vietnã, que eu não fui, mas vi registros, existe a mesma coisa. E isso, gente, é um rastro. É uma ajudinha. É um sinal da soberania de Deus naquele lugar. Porque o budista vai falar para você assim, mas eu sou budista, eu nasci budista, meu bisavô era budista. Aí eu pergunto para o budista, mas quem você adorava então antes do budismo vir para cá? E você mostra que eles estão apontando, estão adorando Deus. E como, gente, a gente leu em Mateus 24:14, com esse evangelho do reino vai ser pregado, que Jesus não duvida, Jesus deixou sementes desse evangelho em todas as culturas, em todos os povos do mundo. E a única coisa que essa semente precisa fazer é ser regada para germinar. E Deus nos deu o privilégio de regar essa semente e germinar. E conhecer mais dele de uma forma que a gente nunca conheceu na vida. Porque ele está lá. Nós não vamos para o Japão, nós não vamos para a China, para os budistas, porque Deus não está lá. Ou porque Cristo não está lá. Ele está lá. A gente só vai para descobrir mais as belezas dele e da manifestação do poder dele. E a última história é que nós sabemos que existem muitos rituais dentro do budismo. Como não existe salvação, a salvação que só Cristo pode dar, não existe um salvador no budismo, eles têm que fazer vários rituais dentro do budismo para tentar conseguir uma reencarnação melhor, quem sabe um dia o nirvana. Então esse aqui é em Taiwan, quando eu morei em Taiwan. Esse aqui é um deus daoísta, dos vários que tem. Onde eu morava tinha passeatas de 2 em 2 semanas, carreatas de 2 em 2 semanas, para várias divindades. Eles queimam o dinheiro, porque olha que interessante, eu não sei isso no Japão, mas em Taiwan eles também fazem o culto aos ancestrais. Mas como uma das formas deles fazerem o culto aos ancestrais é dar dinheiro para os ancestrais. Então você vai no supermercado, um Carrefour, que existe. E no Carrefour tem uma seção só de dinheiro para os espíritos. Você compra com o seu dinheiro de verdade o dinheiro para os espíritos. E na frente de todas as casas, você tem esses latões. Então o que você está fazendo ali? Você está queimando o dinheiro. Por que você queima o dinheiro? Porque só as fumaças podem alcançar o mundo espiritual. Então, você é responsável em financiar e sustentar o seu pai no mundo espiritual. E a gente sabe, quando a gente trabalha com o budismo, que é muito delicado a conversão de cristãos. Como que vai ficar a adoração dos seus ancestrais depois que você se converter? E nesse caso aqui, quem que vai manter o pai no mundo espiritual? E não é só dinheiro que eles têm que dar, não. Eles também têm que dar comida, eles têm que dar bebida, eles têm que dar várias coisas para o mundo espiritual, para os pais. Isso é sempre, todo dia tem que ter uma forma de adoração, todo dia tem que ter uma forma de sacrifício. Eles fazem isso por medo, porque se eles não fizerem isso, eles são retaliados pelos espíritos. Eles têm muito medo. Eles não têm um salvador. Eles têm outras formas também de rituais, até com os próprios corpos. Isso alguns templos não gostam de divulgar, os templos Paz e Amor. Mas nos rituais dos templos existem muitos rituais, inclusive de autoflagelação. Mas eu termino contando essa história de esperança para vocês. Que eu estava na Tailândia, um país budista, que também tem rituais muito parecidos. E aí, um dia no templo, eu encontro esse monge. Eu estava com os alunos no templo, eu não estava lá com a intenção de evangelizar, mas Deus claramente falou no meu coração que eu deveria compartilhar, eu iria compartilhar o evangelho com o monge naquele dia.
E, gente, compartilhar o evangelho com um monge no templo é você pedir para ser expulso daquele lugar até morto, porque os monges são muito respeitados e mulheres não podem conversar com monges na Tailândia. Mas quando aquele monge me deu a aproximação, eu percebi, nossa, então realmente Deus, você está fazendo isso. Quando eu comecei a conversar com ele, eu descobri que ele tinha minha idade. E a gente começou a conversar, eu não falei com ele que era missionário, a gente começou a conversar normal. Qual é o seu sonho? E ele falou comigo assim, eu não tenho sonhos. Eu achei tão interessante que eu falei, poxa, mas um líder espiritual que todo mundo vem pedir orientações para sonhos, não tem sonhos. E a gente começou uma grande conversa. E aí no meio da conversa ele começou a explicar sobre o budismo para mim, eu fui tirando várias dúvidas do budismo, né? Mas foi muito interessante ele explicar o budismo para mim. E eu comecei a falar com ele, mas você acredita realmente que suas obras te salvam? Ele falou, eu acredito que minhas obras vão me salvar um dia. Eu falei, mas aí a gente começou a trabalhar isso. E eu falei assim, e quem que vai determinar a sua pós-vida? Se você vai ter uma vida boa ou ruim? Quem é essa força que controla o universo, que tem poder sobre essa vida? E a gente começou a conversar. Mas o interessante, como eu falei, que Deus deixa as sementinhas dele. No final, depois que ele falou tudo sobre o budismo, eu cheguei para ele e falei assim, é verdade que no seu cânon, está escrito que haverá um dia que aparecerá um homem e que esse homem vai abrir um livro e que nesse livro está escrito tudo de bom e ruim que todos os homens já fizeram e que esse homem vai abrir esse livro e que esse homem vai ter autoridade de julgar toda a humanidade. E o monge budista falou para mim, é verdade. E isso faz parte do cânon do Mahayana, inclusive que os japoneses acreditam. E ele falou, é verdade. E naquele momento, eu falei para ele assim, você sabe quem é esse homem? Ele falou, não. Eu falei, pois eu sei. E eu falei de Jesus para ele naquele templo, naquele dia. Gente, o desafio sim é muito grande. Mas o nosso Deus é muito maior que o desafio. Quando a gente caminha com Ele na nossa vocação, seja no Brasil, seja na Ásia, a gente se maravilha com essas sementes e com essas surpresas que a gente encontra na caminhada. Só perde quem não participa. Eu falei para vocês que o nosso Deus está fazendo uma revolução na história. Está virando o mundo de cabeça para baixo, está preparando a igreja para o retorno de Jesus. Não fique de fora disso. Deus quer mostrar para a gente coisas maravilhosas a mais sobre Ele, sobre Cristo que a gente não conhece. E Ele pode fazer na sua vida a partir de hoje. Tem tantas histórias que eu poderia contar sobre coisas sobre Cristo que eu descobri com o evangelismo, com hindus, com budistas que eu não sabia. E que só me mostram assim, Jesus, o Senhor é muito maior, e muito mais maravilhoso, muito mais perfeito, e muito mais poderoso que eu imaginaria que o Senhor fosse. Só que Jesus quer compartilhar isso com todos vocês. E eu quero desafiá-los a participarmos juntos em missões para povos budistas. Eu e meu marido, nós estaremos retornando, se Deus quiser. Nós sabemos que tem outros missionários que estão preparando. Ano que vem a gente vai ter o primeiro seminário sério no Brasil sobre para comunicação para povos budistas. A gente precisa de vocês. A gente precisa escutar a história de vocês, o que vocês também têm a contribuir, que vocês têm algo a contribuir. E a gente precisa caminhar juntos. Porque esses budistas estão nesses dias todos numa vida sem esperança, de rituais, de sacrifícios. Eles não têm nenhum Salvador, mas nós conhecemos o Salvador. Vamos orar para terminar? Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa igreja. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu tenho convicção que eu não vim aqui somente para contar histórias. Eu tenho convicção que eles não são somente descendentes japoneses à toa. Eu tenho convicção que o Senhor deu esse privilégio étnico para eles, que o Senhor deu o privilégio maior de te conhecer, porque o Senhor quer usá-los grandemente, Senhor Deus, na evangelização de povos budistas, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo. Deus, eu peço que o Senhor, Deus, continue a nos conduzir, continue a nos ensinar mais sobre o Senhor.
Nos ajude a ter coragem, ousadia e desejo, Pai, de compartilhar mais da sua beleza, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor levante dessa igreja, inclusive missionários, pessoas que possam estar lá do outro lado do mundo, ó Deus, no meio daqueles milhares e bilhões de pessoas, ó Pai, que precisam conhecer o Senhor. Mas eu também oro, Senhor Deus, para que o Senhor capacite aqueles que vão ficar aqui, dentro da sua comunidade, dentro dessa migração de budistas que tem chegado ao Brasil, que eles vão estar preparados e obedientes. Eu peço para que eles estejam preparados e obedientes para testemunhar do Senhor, de uma forma que esses budistas entendam, de uma forma como esses budistas não consigam resistir ao Senhor, ao seu evangelho, Pai. Porque o Senhor é o mais perfeito, mais maravilhoso que existe. Só o Senhor é digno, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. E eu peço que o Senhor, Deus, nos proteja no restante da noite, Deus, e venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.